Sejam todos bem-vindos à primeira aula do nosso pequeno curso de noções de criminalística. Esse curso aí é voltado, né, ao concurso de 2024 da Polícia Civil de Minas Gerais, mas nada impede que o seu conteúdo também seja aproveitado para outros concursos aí. Se você está aqui é porque provavelmente está prestando um concurso para uma carreira policial ou está pensando em prestar esse concurso, né? Muito bem. Meu nome é Marcelo Tomanic. Tá? Eu sou professor, sou formado em física e sou perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. E inicio hoje esse nosso pequeno curso, né, com a intenção de ajudar vocês aí na preparação para os seus concursos públicos, né, também outras aulas aí para vestibulares, Enem e etc. Bom, mas o foco principal aqui é ajudar vocês no concurso público. Eu tenho outros recados aí que eu vou dar ao longo do vídeo, não vou dar tudo de uma vez, primeiro porque fica chato, e segundo porque você vai pular os meus recados, né, e vai sair fora da minha mendigagem, porque a gente sempre dá uma mendigada de like, e aí depois eu vou explicar para vocês por que o likezinho seus é tão importante. Seus, tá, é um plural que a gente usa em mineirês. Na verdade, o seu like é o like seu, e não like seus, tá? Se você é de outro estado e vier aqui para Minas Gerais, você vai ouvir muito disso. E já é bom você ir treinando o nosso cumprimento formal aqui em Minas Gerais. Opa, bom? Então, opa, bom? Vamos começar o negócio aí. Bom? Pois bem, vou ficar aqui no cantinho, pequenininho, para não atrapalhar vocês e vocês não ficarem hipnotizados pela minha beleza e prestarem atenção no slide. Antes de mais nada, né, deixa eu voltar para a tela cheia para dar esse recado que ele é muito importante. Antes de mais nada, esse slide ele não é assim de minha autoria. Quer dizer, eu fiz o slide, né, mas o texto utilizado aí não é de minha autoria. Esse texto, 99,9%, é do material que eu usei no meu curso de peritos na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no ano de 2008, quando eu entrei na Polícia Civil. Então, para preparar essas aulas para vocês, eu usei o material que eu usei na Cadepol. Esse material eu vou disponibilizar para vocês na forma de PDF, no link que vai estar aí na descrição. Tá? Então, é, vocês já têm a mínima noção de saber que esse material não pode ser vendido. Bom, tanto é que eu não vou vender esse material. O material vai ser colocado e disponibilizado aí de graça. Tá? Se você fizer isso, você vai estar cometendo crime. Bom, e a Polícia Civil de Minas Gerais vai atrás de você e eu pessoalmente vou te prender. E já que falamos de crime, o nosso errei aqui, tá? Já que falamos de crime, o nosso primeiro assunto, já que a gente vai falar de criminalística, é o que é crime, tá? A gente tem várias definições de crime. As pessoas falam, oh, isso é um crime, né? Mas as definições das pessoas que falam, oh, isso é um crime, não interessam para nós. O que interessa para nós são definições formais, que é o que vai cair na prova e é o que a FGV vai usar. Crime é um fato proibido por lei, sob ameaça de uma pena. Então, existe uma lei, tá? Uma regra, que proíbe. Você não pode matar ninguém. Sei que você fica com vontade, mas você não pode. Por quê? Isso é o fato proibido por lei. Se você matar, você vai ser preso. Isso é uma pena. Ok? Essa definição é de Bento de Faria. É uma outra definição também, certo? Diz que a infração da lei do Estado, no Estado aqui no caso, pode ser o Estado país, Brasil, o Estado de Minas Gerais, pode ser uma lei municipal, bom, promulgada para proteger a segurança dos cidadãos, resultante de um ato externo do homem, positivo ou negativo, normalmente imputável. Definição de Carrara. Imputar é responsabilizar alguém por alguma coisa. Você pensa assim, mas espera aí, um ato positivo é um crime? Sim. Matar alguém é um crime. Ah, mas como é que eu vou matar alguém de uma forma positiva? Você vai matar alguém para defender a vida de outra pessoa? Então você é um policial, certo? Você está vendo uma pessoa sendo ameaçada, sob a mira de uma arma de fogo, e você não tem outra alternativa que seja atirar no cidadão que está ameaçando essa vítima. Tá bom? É um crime, você matou uma pessoa, mas foi um ato positivo. Você matou aquela pessoa para salvar a vida de outra. Tá bom? Imputar, como eu já disse, significa responsabilizar. Tá? Muito bem.
Definição legal. Considera-se crime a infração penal que a lei comina. O que é cominar? Cominar é ameaçar, impor ou prescrever, conforme está escrito aí. Pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Então, o que é o crime? Crime é uma infração ao nosso Código Penal, por exemplo, certo? E lá no Código Penal existe lá crime de furto. Se você pratica aquele crime de furto, lá fala, você pode ficar aí pena de reclusão de tantos anos, bom? E isoladamente, ou seja, o juiz às vezes pode comutar a sua pena, ou alternativamente, pode trocar sua pena, isoladamente, ele pode, tem crimes aí que são puníveis com multa, né? Alternativa, ele pode trocar a pena por uma multa, ou além, né, da detenção ou reclusão, ele pode impor uma multa. Certo? Essas questões assim do direito, eu não tenho tanto domínio não, tá? Vocês vão ver, inclusive, quando vocês forem peritos, que a criminalística aqui tem toda uma teoria muito bonita, muito interessante, mas que na hora que você for trabalhar mesmo, você vai ter muita dificuldade de expressar essa teoria. Você vai saber fazer estudo na prática, ok? Bom, e a criminalística, ela estuda o quê? O crime? Não. Estuda as consequências do crime, os locais do crime, não consequências, perdão, os locais, vestígios, indícios de crime, ok? Muito bem. Contravenções penais, né, são infrações de menor porte. Bom, não tenho certeza, mas, por exemplo, pitar maconha não é crime, é uma contravenção penal, tá? Que você não pode cometer se você quiser entrar na polícia, certo? Imagina você um policial pitador de maconha, né? Não fica bem, tá? Muito bem. Aí uma frase em latim: nullum crimen nulla pena sine lege. Nenhum crime, nenhuma pena. Sem lei, não há pena sem prévia combinação legal. Como assim? Existem algumas condutas que não são crime. Existiram, no tempos atrás, algumas condutas que não eram crime. Existiram condutas que eram crime. Por exemplo, há muito tempo atrás, o adultério era um crime. Você chifrar o seu parceiro ou sua parceira era um crime, tá? É previsto no Código Penal. Agora é previsto só no Código de Vergonha na Cara, tá? Era crime, não é mais. Ah, quer dizer que você está livre para chifrar todo mundo? Legalmente você está, tá? Legalmente você pode sair pondo galho em quem você quiser. Agora, moralmente é uma atitude muito questionável, né? Muito bem. Um tempo atrás, vocês que são jovens, não são assim pessoas experientes como eu, né, que nasci há 10 mil anos atrás, o que acontece? É, a gente não tinha internet. Eu, particularmente, eu comecei a usar a internet em 98 na universidade. Em casa não tinha. Então praticavam-se muitos crimes na internet, praticam-se até hoje. A grande diferença é que naquela época não existiam leis que punissem crimes pela internet. Então, se você conseguisse dar um golpe em alguém pela internet, era mais difícil, né, naquela época, mas se você conseguisse dar um golpe em alguém, é, praticar alguma conduta ilegal via internet, você não tinha pena que punisse daquilo. Então, em 2012 foi promulgada a lei chamada Lei Carolina Dickmann, né? E pune aí os crimes cometidos em ambiente virtual. Olha aí, tadinha. Até carequinha, parecendo eu, né? Isso aí, na verdade, não é a Carolina Dickmann, não. Sou eu fazendo a minha prova de perito, tá? Muito bem. Então, lembrando para vocês que uma conduta ela só pode ser penalizada se ela for tipificada, ou seja, se ela estiver no Código Penal ou em algum outro código legal que exista aí no nosso país. Certo? Isso aí foi só uma noção muito básica de crime. Não sou formado em direito, sou formado em física. Diferentemente do direito à física, as leis não mudam e sempre funcionam. Tá? Muito bem. Vamos começar a falar especificamente da nossa criminalística. Então, nossa primeira parte vão ser as definições e objetivos da criminalística. O que é a criminalística? Ela é de comer ou é de passar no cabelo? Passar no cabelo já adianto que não é, que senão não seria perito. Ridículo, né? Bom, ela é uma ciência auxiliar do direito penal, que tem por objetivo o reconhecimento e a interpretação dos vestígios, indícios, materiais extrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso. Essa é a definição de Hans Gross.
Ali tem vestígios e também entre parênteses tem indícios, tá? Vestígios, basicamente, a gente vai falar disso aí futuramente, é tudo que você encontra no local do crime, tá? Indícios são os vestígios que vão ser de interesse pericial, que vão servir para se tornar uma prova, tá? Que vai servir para a autoridade policial, no caso, o delegado, seu amigo, indiciar o criminoso. Materiais extrínsecos, essa definição é do corpo da vítima para fora. Intrínseco do corpo da vítima para dentro, é assunto para o médico legista, que também é perito, perito médico legista. Relativos ao crime, tá? Ao ato ou à identidade do criminoso, ou seja, a pessoa que cometeu o crime, que cometeu aquela conduta antijurídica, tá? Muito bem. Disciplina transformada e elevada para um sistema, aplicando dados fornecidos por diversas ciências, artes e outras disciplinas, utilizando os próprios métodos inerentes a essas ciências. Gilberto Porto, o nome da medalha que você vai ganhar se acabar o curso de perito da Cadepol de Minas Gerais, em primeiro lugar, tá? Bom, disciplina transformada e elevada, aplicando os dados fornecidos por diversas ciências, artes e outras disciplinas. Ou seja, não existe uma faculdade de criminalística. Você não vai chegar lá, eu vim aqui me formar em criminalística. Existem especializações. Porque a criminalística, ela é uma ciência auxiliar que usa de outras ciências. Eu, por exemplo, sou formado em física. Lá no meu posto pericial, a gente tem mais um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, mais um formado em física, uma veterinária e, se eu não me engano, um engenheiro da área de computadores também. Tá? Na minha turma, a academia de polícia tinha farmacêuticos, químicos, veterinários, tinha engenheiros, tá? Não me lembro bem quais, lembro desse eletricista que estava lá comigo, certo? Professores. Artes, né? A criminalística usa de artes? Claro que usa. Como é que você vai saber se uma obra de arte é falsificada? Você vai precisar de alguém que tenha conhecimento de artes, né? Eu, por exemplo, não tenho. Eu compraria um quadro falsificado, toda certeza, se alguém me falar, só esse quadro aqui é do pintor fulano de tal. Eu não sei analisar os estilos, não sei analisar um monte de coisas relacionadas às artes e aí outras disciplinas, usando os próprios métodos inerentes a essa ciência. Então, a criminalística, ela usa os métodos da própria ciência que ela está trabalhando naquele momento. O engenheiro civil, se ele tem que fazer uma perícia de um desabamento de uma construção, ele não vai inventar moda, ele vai usar os conhecimentos dele de engenharia dentro dos métodos que ele aprendeu na sua graduação de engenharia, tá? Aí onde entra a criminalística nisso? A criminalística entra aí usando esse conhecimento do engenheiro civil para tentar responsabilizar, primeiro, né? Para identificar se houve um crime, segundo, se houve, tentar responsabilizar alguém, tá? Se é que alguém pode ser responsabilizado. Muitas vezes acontece isso, tá? Ou até mesmo evitar que alguém seja condenado injustamente, que alguém responda injustamente por determinado fato, ok? Agora aqui, né, a gente tem uma definição maior, tá? Deixa eu ver quantos minutos tem de gravação aqui, não dá para ver, deixa para lá. A disciplina autônoma, integrada pelos diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativo das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal. Ela auxilia a polícia e a justiça, tá? E ela informa, traz informações, tendo por objetivo o estudo dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, no que tiver de útil a elucidação e a prova das infrações penais, e ainda a identificação dos autores respectivos. Ou seja, essa definição é praticamente tudo que eu falei, né, das duas primeiras definições. Essa é de Geraldo Rabelo, certo? Muito bem, então daí você pode ler esses 3 parágrafos e criar a sua própria definição de criminalística. Bom, e passei aqui, querer. Franz von Liszt, deixa eu ver se era aqui mesmo. Isso. Franz von Liszt, né, que era um professor de direito penal em universidades da Alemanha, ele defendeu o reconhecimento das diferentes ciências auxiliares do direito penal e a sua incorporação na ciência total do direito penal.
Ele foi quem deu o nome de criminalística, tá? Ele foi quem chamou pela primeira vez isso aí de criminalística. Isso aí existe há muito tempo, mas não com esse nome. Existe assim. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar um breve histórico aí. Vocês vão ver que a criminalística ela existe já há bastante tempo antes de Franz von Liszt, porém não tinha esse nome. Muito cuidado, né? Às vezes você é um aficionado por música, esse Franz von Liszt, ele não é o Franz Liszt, que era músico, pianista, tá? O Franz von Liszt, cadê a fotinha dele? É essa aqui, ó. Ah, é esse cidadão aí, com esses óculos bonitos e simpáticos, ok? Muito bem, vamos ao nosso primeiro recado. O primeiro recado é pedindo o seu joinha e o seu like, que é o único pagamento que eu desejo, por isso que eu estou fazendo aqui, tá? Por que eu faço isso? Não é para ficar rico, tá? Por quê? Porque eu já sou rico, sou milionário, tenho muitas posses. Vocês não fazem ideia do tanto de coisa que eu tenho, tá? Eu estou pedindo para você o seu joinha para que esse vídeo chegue mais longe, para que ele seja impulsionado aí pelo YouTube, de maneira orgânica. Aí eu não vou pagar para fazer impulsionamento. Por que eu faço isso? Porque eu já fui concurseiro, minha esposa é concurseira, os materiais de concurso são caros e várias pessoas se aproveitam dos concurseiros, que estão no momento ali de alguns de fragilidade, outros até mesmo de desespero. Tá? Então eles colocam preços exorbitantes nos materiais, colocam materiais de baixa qualidade. Aí você vai falar, ah, você quer dizer que o seu é de boa qualidade? Eu acredito que é, mas se você não achar, pelo menos você não está pagando, né? Então peço o seu like por isso, tá? Segundo motivo, eu quero monetizar esse canal porque eu e minha esposa, nós mantemos, né? Não temos, nós mantemos um pequeno abrigo de animais abandonados. Certo? No final do vídeo, se você quiser conhecer o abrigo, eu vou falar sobre ele. Então, depois que eu explicar isso aqui tudo, vai ter um outro vídeo falando sobre o abrigo. Então, peço aí o seu like no sentido de ajudar na manutenção do nosso abrigo, monetizar esse canal para que a gente consiga aí uma ajuda para limpeza dos cachorros, gatos, outros animais que tem aqui. Bom, muito bem. E quanto eu ser rico, eu sou rico mesmo, né? Mas eu não sou rico em bens materiais. Eu sou rico de outras coisas. Tem um Fusca, tá? Inclusive, eu tenho um canal que eu estou começando a arrumar meu Fusca. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar na descrição aí também. Certo? Muito bem. Vamos voltar ao nosso PPT. Bom, trabalho pericial, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Depois do lícito, o trabalho pericial inicia-se com o levantamento do local do crime, onde estão presentes os vestígios materiais do fato. São vestígios materiais do fato. São vestígios que são palpáveis, tá? Você tem vestígios também que são assim, como se diz? Não, não vou falar disso agora, senão vai bagunçar a cabeça de você. Quando esses vestígios, né, os extrínsecos à pessoa física, ou seja, externos ao corpo da pessoa, tiveram relação com o fato e forem de interesse para o esclarecimento e a prova de infrações penais, identificação dos seus atores, eles viram indícios, tá? Então eu chego num local de crime, eu começo a mexer ali, mexer entre aspas, né? Começo a olhar tudo ali, observar tudo ali, tirar foto, fazer minhas anotações, etc, etc. Tudo aquilo ali para mim são vestígios. Bom, tudo aquilo ali para mim são vestígios. Ali é o meu levantamento pericial. Certo? Como assim? Não é a perícia, é uma parte da perícia. Às vezes você vai passar lá pro lado de Araxá, vai me ver trabalhando no acidente e falar, aquele careca lá, ele está fazendo uma perícia. Não, eu estou fazendo um levantamento do local onde houve um acidente. A perícia vai se completar quando eu chegar a uma conclusão e escrever um laudo pericial, tá? Então, quando esses vestígios extrínsecos à pessoa, eles têm relação, têm interesse, né, em relação ao esclarecimento e à prova das infrações penais e identificação do autor ou autores, eles passam a ser indícios, tá? Indícios, então, são os vestígios que são promovidos, certo? E são utilizados para indiciar uma pessoa, certo? Eu chego numa casa que houve uma briga. Ali naquela casa que houve uma briga, eu acho uma faca. Mas aí o que acontece?
o cadáver, essa faca é um vestígio. Ela vai ser um indício? Depende. Eu cheguei lá, o cadáver foi removido. Ele foi levado ao hospital, foi socorrido ao hospital e morreu no hospital. Eu não vi o cadáver. Não sei então como ele morreu, tá? Então aquela faca para mim é um vestígio. Levei lá para o meu posto pericial. Tempos depois, né, eu descubro que a vítima, o pessoal em Araxá a gente tem uma proximidade entre a perícia e o IML, né? Eu passo lá no IML e a pessoa me fala, olha, essa pessoa ela não tem nenhum ferimento produzido por faca. Ela morreu com uma pancada na cabeça. Então aquela faca ela não é um indício, ela é um vestígio. Eu achei um porrete naquela casa, né? E esse porrete tem, por exemplo, uma marca, uma mancha de sangue, e esse sangue é compatível com o da pessoa, esse porrete, então, ele se torna um indício. Tá? Ele vai servir para provar que a pessoa morreu atingida por um porrete. Bom, muito bem, prossigamos. É de responsabilidade do perito que realiza a perícia, perícia é o trabalho completo, tá bom? O levantamento, análise e interpretação dos indícios. Então, repara, o levantamento é o que você faz no local, análise e interpretação é o que você faz depois para escrever o seu laudo pericial. A perícia corporiza-se, materializa-se por uma peça técnica denominada laudo pericial, através do qual o perito emite um juízo de valor, um julgamento técnico, científico e perpétuo, não é perpétua, dos indícios. Tá? O juízo de valor já vem aí entre vírgulas, é um julgamento técnico científico. Não é o que você acha, tá? Você não vai chegar lá e, eu acredito que isso aqui não. Você pode falar, olha, isso aqui é compatível com tal situação, mas você não vai falar assim, eu acho, eu acredito, etc e tal. Você só pode falar aquilo que tiver, né, valor técnico e científico. Ah, então quer dizer que muitas vezes a perícia não chega a conclusão nenhuma. Infelizmente é verdade. Muitas vezes, mais do que a gente deseja, você vai fazer uma perícia, você vai ao local, recolhe vestígios, interpreta, analisa, e você não chega a conclusão nenhuma. Por quê? Bom, eu faço até um meia-culpa, grande parte foram falhas minhas, né? Quando eu falo falhas minhas, estou falando dos peritos em geral, da falha dos peritos, inclusive minhas. Né? Outras vezes nós temos deficiências de equipamento aqui em Minas Gerais, nós temos burocracia, Minas Gerais é um estado muito grande, nós temos poucos laboratórios só em Belo Horizonte, pra vocês terem ideia. Então você depende às vezes de levar, né, ou trazer um material de volta para Belo Horizonte. Então você tem aí várias coisas que podem atrapalhar o seu trabalho pericial e você chegar ao final do seu trabalho pericial sem conclusão nenhuma, infelizmente, tá? Então veja, você escreve no laudo, não pude concluir, não pude provar, não pude identificar, tá? Mas você nunca jamais vai escrever eu acho, eu imagino, eu creio, eu acredito, tá? Você não vai escrever isso de jeito nenhum. A criminalística, ela é uma ciência, como ciência ela deve usar do método científico, tá? Olha aí, o perito não é um juiz, mas um auxiliar da justiça. Portanto, portador de conhecimento técnico altamente especializado, é perito. E como tal deve dizer no laudo pericial a verdade científica completa, tá? Você não pode, às vezes, omitir alguma coisa porque você ficou com dó de alguém, tá? Ou porque alguém envolvido era seu amigo. Para início de conversa, nem perícia devia fazer. A conclusão do laudo pericial fundamenta, na maioria das vezes, a decisão judicial, tá? Então você não vai chegar e falar, ó, o autor do furto é aquele. Por quê? Ah, porque ele tá de camisa do Corinthians. Qual que é o fundamento para todo corintiano ser ladrão? Né? Não existe isso. Infelizmente. Não pode falar isso não, né? Você não pode virar e falar que o cara é ladrão só porque ele é corintiano. Ele pode ser flamenguista, ele pode ser cruzeirense, ele pode ser torcedor do Fortaleza. Ele só não vai ser São Paulino, tá? Mas o resto ele pode ser de qualquer time. Bom, e você não vai julgar. Muitas vezes você fica tentado. Eu, no início da minha carreira, ficava tentado, né, a escrever coisas no laudo que não era da minha competência. A pessoa atacou malignamente,
pessoa traiçoeiramente, cheia de ódio. Você não pode escrever isso, certo? Você não está escrevendo um livro, você está escrevendo um laudo pericial. O juiz vai ler ali, ó, o cara atacou a vítima com uma faca. Essa faca produziu tais lesões. Agora, esse estado de espírito do cara você não sabe. Você pode até falar, ah, mas ele não estava bonzinho. Lógico que não, ninguém dá facada nos outros por bondade. Mas não é trabalho do perito fazer isso. Tá? Então ele não é um juiz, é um auxiliar da justiça. Você vai usar apenas o seu conhecimento técnico altamente especializado. E o juiz vai trabalhar com ele. O laudo pericial, ele é uma das peças, se não a peça mais valiosa do inquérito policial. Tá? É por isso que no dizer de Adalberto Aranha, a perícia é a lanterna que ilumina o caminho do juiz. E por não a ter quanto a um determinado fato, está escuridão. Quase escorreu a lágrima aqui agora. Essa frase é do livro considerado a Bíblia dos Peritos do Brasil, Tratado de Perícias Criminalísticas do Domingos Toqueto. É um livro dessa grossura assim, ó. Tá? Já estou avisando para vocês que é caro, é muito caro. Bom, muito bem. Você já deixou seu like no meu vídeo? Se você não deixou seu like no meu vídeo, deixe seu like agora, tá? Um estudo da Universidade de Cabul, no Afeganistão, concluiu que quando você curte os meus vídeos, a sua chance de passar no concurso da Polícia Civil de Minas Gerais aumenta em 38,17%. Viu? Muito bem, vamos continuar. Nós estamos só nas noções, só na introdução, tá? Definições e objetivos da criminalística. Quanto ao objeto, ou seja, o alvo, o propósito da criminalística, ele se traduz em todos os vestígios, que são os materiais, suspeitos ou não, encontrados no local do fato. Tais vestígios podem ser intrínsecos à pessoa física ou extrínsecos a ela, ao corpo humano. Então vamos prestar atenção nesse parágrafo. Todos os vestígios, lembra o que é vestígio? É tudo que está no lugar. Agora que ele fala uma coisa, são os materiais, né? Suspeitos ou não. Certo? Você vai chegar no local, tem alguns vestígios que não são suspeitos, você não vai nem se atentar a eles, tá? Você chega num local que houve um homicídio por arma de fogo, né? E você vê lá um bonequinho da Hello Kitty. Bom, ele é um vestígio? É, tudo que tá na casa é um vestígio. Agora, ele é um vestígio suspeito? Não, tá? Não ser num filme aí de ficção científica que esse bonequinho da Hello Kitty tem a capacidade de disparar projéteis aí e se camuflar. Tais vestígios podem ser intrínsecos dentro da pessoa ou extrínsecos, que eu já falei para vocês, é o que está ali no entorno, no local. O que são os vestígios intrínsecos? São ferimentos internos, né? Quando você chega no local do crime, quando você chegar, né, você vai ver uma pessoa que levou um tiro, por exemplo. Você vai ver um orifício ali de entrada. Certo? Então, ó, aqui tem um ferimento produzido por arma de fogo. Beleza, é um vestígio extrínseco, está do lado externo. Agora, o que aconteceu lá dentro? Esse projétil ele matou a pessoa por quê? Porque ele atravessou o pulmão, porque ele atravessou o coração, porque ele se alojou em algum lugar. Isso já não é problema nosso, tá? Esse é um vestígio intrínseco. Caminho de trajetória de um projétil dentro do corpo, por exemplo, tá? Ou você vê uma pessoa que foi morta por envenenamento, né? Existem vestígios para isso, bem como para asfixia, que são ali internos ao corpo, tá? Se eu não me engano, tem um vídeo meu aí no canal chamado Quem Quer Ser Perito, um vídeo antigo que eu acho que eu mostro alguns vestígios intrínsecos aí de uma necrópsia. Tenho certeza. Se ele não tiver, talvez ele esteja restrito, se ele tiver, eu vou desrestringir. Agora aqui, ainda relativamente à materialidade dos vestígios, há que se suscitar que certos fatos, sinais, marcos, dados, como por exemplo uma determinação de velocidade de algum veículo automotor, estabelecendo-se correlações entre espaço e tempo, variações emocionais constatadas em exames de escritos, estimativas de distância, lapsos de tempo entre som e ruídos percebidos, capacidade de percepção visual de certos fatos e objetos, a distância em determinadas circunstâncias escapam da natureza material. Tá? Vocês me desculpem, tá, gente? Eu tô gripado. Escapa à natureza material. Então, voltando aqui, né?
Correlações entre espaço e tempo. Você pega um vídeo que você precisa calcular uma velocidade. Inclusive, eu tenho uma perícia dessa para fazer. Eu preciso determinar a velocidade de uma moto que atropelou uma pessoa em Araxá, e eu tenho um vídeo dessa motocicleta na avenida. Vou até mostrar uma foto de uma perícia que um amigo meu fez, que um colega meu de trabalho fez, que é meu amigo, e ele usou essa situação. Tá? Então você tem ali, por exemplo, lapsos de tempo entre sons e ruídos. Vira e fala, ó, cara, eu tava aqui tal hora e ouvi o tiro 20 minutos depois, né? E você, ó, 20 minutos depois, aí você vai pegando essa informação, vai correlacionando com outras informações, que são vestígios não materiais, tá? São vestígios relacionados com o fato que se examina e serão como tal analisados, podendo através de científica, criteriosa e correta interpretação, isso é muito importante, colaborar decisivamente com o esclarecimento do caso em análise. Aí eu estou olhando para o outro lado aqui, sim, vídeo é porque meu negócio está... Muito bem. Então, além dos vestígios materiais, tem os vestígios, digamos assim, imateriais. Tá? Vou mostrar aqui para vocês o exemplo que esse amigo meu fez. Foi um acidente de trânsito em Araxá, né, ele fez um cálculo de velocidade média. Então aqui a gente tem uma foto, isso aqui foi 3 de julho de 2020, aqui a gente tem uma foto que ela foi manipulada. Manipulada como assim? São capturas de uma câmera. Essa motocicleta onde eu estou passando o mouse é essa motocicleta, deixa eu tirar minha cara daqui. Essa motocicleta onde eu estou passando o mouse é essa motocicleta aqui, ó. Então, o que que ele fez? Ele pegou o vídeo, né, pegou 2 frames do vídeo, tempos diferentes. Ele conseguiu medir a distância entre 2 pontos, usou como referência provavelmente essas marcas aqui de estacionamento, né? E com isso aí, lá, moto numa posição, a mesma moto em outra posição, 2 pontos de referência, ele calculou, ele mediu essa distância no local, né? A partir do próprio vídeo, do vídeo, a gente consegue o tempo entre essas duas posições. Num cálculo simples de velocidade média, ele fez aí a estimativa, né, da velocidade da moto nesse trecho. Bom, nesse caso aqui, essa motocicleta ela não atropelou ninguém. Essa motocicleta ela bateu o caminhão que estava estacionado aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu vi um pedacinho. E essa moça aqui, infelizmente, ela... Então, a gente ficou curioso para... A gente não, né? Ele ficou curioso, o delegado, sei lá quem, ficou curioso para saber a velocidade que ela estava imediatamente antes da batida, porque não batida essa explicação. Então, às vezes, ela podia ter passado mal, o acelerador da moto poderia ter travado, não sei dos detalhes desse caso. Mas tem várias situações, tá? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Atrapalha o texto. Então, como disciplina autônoma, criminalística ela é regida por leis, tá? Existe no Código de Processo Penal, leis aí que regem a perícia, nós vamos falar sobre isso aí lá no final, vou deixar isso aí mais no final do curso. Métodos e princípios próprios, com plena independência das demais, tá? Então a criminalística ela se utiliza da física, da química, da engenharia, da medicina, da odontologia, da geologia, de um monte de coisa. Mas ela tem os seus próprios métodos de trabalho, os próprios métodos em que ela aplica essas ciências. Ela não muda os métodos das outras ciências, mas ela tem as suas maneiras de aplicar aqueles conhecimentos, tá? Tem classificações, certo? E regras aí independentes das demais ciências que ela se utiliza para trabalhar, tá? Pois bem, todos os subsídios técnicos científicos são fornecidos pelos mais variados ramos do conhecimento técnico científico, tornando-a um procedimento multidisciplinar, com crescimento gradativo e paralelo dos conhecimentos de que se vale. Na criminalística você pode usar mais de uma, você geralmente usa mais de uma ciência, né, durante o seu trabalho pericial. Você não fica ali bitolado apenas num ramo do conhecimento. É bem difícil acontecer isso. Você usa vários ramos do conhecimento. E é interessante que, à medida que o tempo avança, né, a tecnologia, a vida da gente vai avançando, esses métodos vão sendo incorporados. Certo? Não existia, por exemplo, perícias de equipamentos digitais. Certo? Não existiam perícias de falsificação de documentos digitais.
Existiam perícias de cartões bancários, nada disso antes desses materiais serem inventados, né? Antigamente existia a perícia da escrita, depois a grafotécnica, depois criou-se a máquina de escrever, já foi criar já um tempo já surgiu um método de se analisar se um documento era produzido por uma máquina de escrever ou por outra. E assim vai, conforme o conhecimento humano vai avançando, a criminalística vai avançando junto. E agora aqui, esse texto grandão, o concurso da criminalística não é o concurso que vocês vão fazer aí da polícia. O concurso, quando a gente fala, é a contribuição. Né? Existe, por exemplo, concurso para o crime. Né? Opa, vou fazer a prova aqui para virar criminoso? Não. Concurso para o crime são pessoas que se juntam para cometer um crime. Tá? O concurso da criminalística como auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias da investigação criminal está intimamente ligada, de maneira diretamente proporcional, ao ramo da investigação policial de exame e esclarecimento de uma infração, quer na busca dos vestígios materiais, na captação e acondicionamento destes, na identificação dos mesmos, quer no esclarecimento da origem e ainda na objetivação das conclusões periciais relativas à vinculação de determinados vestígios com os instrumentos do crime, procurando assim fornecer as bases para as corretas e mais justas decisões do juízo. Basicamente, o trabalho da criminalística ou o trabalho pericial, ele deve estar sempre relacionado ao trabalho investigativo da equipe de investigadores. Trabalham com as chamadas provas subjetivas. Certo? Existem as provas objetivas. Eu vou falar de provas, depois eu falo disso. Tá? Que a equipe de investigadores, aqui é coordenada pelo delegado, que vai ouvir testemunhas, vai ouvir envolvidos, tá? Vai sair a campo buscando outros imagens de câmeras, por exemplo, né? Você vai para um local em que houve ali um crime, mas os investigadores podem sair a campo e procurar câmeras que mostrem os autores indo para o local do crime, certo? E a criminalística ela vai trabalhar sempre relacionada, sempre em concurso, ou seja, sempre contribuindo com isso aí, tá? E além disso, né, tem uma parte importante aqui que é a captação, acondicionamento e identificação dos vestígios, quer no esclarecimento da origem e na objetivação das conclusões periciais. Isso aí é a chamada cadeia de custódia. Né? Lembra que eu falei que a perícia lá na frente lá, ela tem leis, métodos e princípios próprios? Ela tem lá suas leis, métodos e princípios próprios para tratar vestígios, né? Que podem se tornar indícios. Devem ser coletados, acondicionados, custodiados, examinados. Alguns são levados ao laboratório, outros são destruídos, outros são descartados e por aí vai. Tá? E falando aí que você deve fornecer as bases corretas e para as mais justas decisões do juízo. Então você deve trabalhar com muito cuidado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto muito mais de ser professor do que de ser perito. Na verdade, eu nem gosto de ser perito, eu gosto de ser professor, por isso que eu estou aqui dando aula para vocês, tá? Mas eu tenho que fazer o meu serviço de perito bem feito, tá? Por algumas razões. Primeira razão, para ninguém me encher o saco. Segunda razão, a Polícia Civil não foi na minha porta me chamar para trabalhar. Então é minha obrigação não fazer um serviço porco para um lugar e eu tô lá por minha própria vontade. E terceiro, uma perícia mal feita pode condenar uma pessoa inocente. É melhor você ter um bandido solto do que um inocente preso, tá? Pensem nisso aí, certo? Muito bem. Como surgiu? De onde surgiu a criminalística? Então nós vamos ver aqui um breve historiquinho. O primeiro exame de local registrado foi em Roma. O Brutus assassinou Júlio César, tá? Então foi o primeiro local de crime em que houve um registro, houve um estudo, né? Alguém se preocupou em registrar. César morreu de tal forma, assassinado por fulano de tal, tá? Pode ser que no mundo, a gente tem uma cultura muito eurocêntrica, né? Mas pode ser que lá na China, no Japão, alguém já tenha feito isso antes. Mas o primeiro registro considerado é esse aí. Bom, muito bem. No ano 650, lá na dinastia Tang, não é aquele refresco não, tá? Já existiam registros papiloscópicos, usavam-se impressões digitais. Eu não sei se é porque os chineses não sabiam escrever, né? Ou então porque era muito complicado assinar com aquelas letrinhas deles lá, né? Às vezes era preferível você bater o dedão em algum lugar do que
escrever naquela caligrafia chinesa. Então, olha, 600, anos 650, bem antes lá do Franz von Liszt, que chamou isso de criminalística. No século XIX, já existia a medicina legal a serviço do direito, ou seja, os médicos já esclareciam crimes, né? Falavam, ó, essa pessoa morreu assim, assim, assado, foi envenenada. A pessoa foi envenenada porque tem um sinal disso aqui que diz que a língua fica preta, fica roxa, fica verde, sei lá que cor, se ela tomar determinado veneno. Tá? Então já era aí os rudimentos da medicina legal. O primeiro laboratório forense surgiu também no século XIX. Laboratório forense, né? Ele, laboratório de criminalística. Foi criado por Edmond Locard. Edmond Locard tem uma frase muito interessante. Ele diz que a perícia vale o que vale o perito. Então lembra do que eu disse sobre você ser um perito porcão? A sua perícia vai ser porcona, tá? Bom, agora, as coisas começaram a se tornar da maneira como nós vemos hoje, graças a Alphonse de Bertillon, na França, né, que criou a fotografia forense. Ou seja, usou-se de fotografia para registrar locais de crime. Olha essa fotografia aqui, ó. Isso aqui é um homicídio, tá? Consigo enxergar a data, mas parece ser na década de 30, Estados Unidos, naquela época da lei seca, da máfia, né? Então você tem um restaurante aí com os caras que provavelmente levaram um tantão de tiro, tá? A fotografia é uma fotografia que eu sinceramente não enxergo, tá? Muito bem. Tem um negócio, tô pondo o dedo na tela aqui igual um retardado, vocês não vão ver. Parece que é 1933, certo? Esse método aí das fotografias nós usamos ele até hoje. Mudaram-se as maneiras de captar as imagens, né? Mas o princípio continua o mesmo. Usamos muitas fotografias. Quando eu entrei na perícia, ainda se usava câmera com filme, né? Quando você ia para a perícia, tinha que levar um rolinho de 36 fotografias. E às vezes acabava e você precisava de mais. Depois, quando surgiram as câmeras digitais, aí era ilimitado. Você chegava lá tirando foto de tudo. Agora você tem celulares que tiram fotografias melhores que as câmeras. Inclusive, aqui em Minas Gerais, a gente usa até aplicativo já para fazer levantamentos periciais em locais de crime. Não todos, né? Alguns aí que são possíveis, você já anexa a própria fotografia tirada com o celular. Isso aí foi invenção da pessoal do Instituto de Criminalística de BH. Tá? Muito bem. Cuidado que vocês devem tomar é não confundir criminalística com criminologia, tá? Se você quer saber o que é criminologia, vai mais uma mendigagem, aí embaixo, link para você comprar um resuminho, certo? Um resuminho que eu fiz para angariar fundos para o abrigo de animais mantidos por mim e por minha amada, idolatrada, salve, salve, esposa, tá? Mas criminologia não é a mesma coisa de criminalística. Criminalística, vamos assim, a grosso modo, ela estuda o local do crime e os vestígios deixados pelo criminoso. A criminologia, né, ela estuda o crime, e o crime, a vítima, o autor, tá? Criminologia estuda o homem em relação ao crime, criminoso, criminalidade, enquanto a criminalística ela aponta o criminoso. Ah, então olha aqui. Eu, perito, virei e falei, foi você. Aí o criminólogo vai pegar, olha, esse rapaz aqui, ele fez isso, porque ele tinha uma vida assim, ele foi exposto a isso, ele morava numa comunidade tal, que não tinha segurança social, e o lugar lá é muito escuro, a prefeitura não punha lâmpada e favorecia a incidência de crimes naquele local. Isso é trabalho da criminologia. Tá? A criminalística só vai chegar e falar, olha, aconteceu isso e quem fez foi fulano. Bom, a criminologia começou de uma maneira bem tosca, né? Por um cara muito famoso aí, chamado Cesare Lombroso. Não começou com ele, não, mas ele é um dos pioneiros aí e um expoente. Cesare Lombroso, criminologista italiano, professor de psiquiatria da Universidade de Turim, ele defendia a tese que o criminoso é, antes de tudo, um doente. Tá? Então, se você. Existe até uma doença, né, que faz a pessoa roubar, cleptomania. E fatores de hereditariedade. Roubar não, furtar, perdão.
Fatores de hereditariedade de doenças nervosas predispõem à delinquência. Isso a gente sabe hoje que é bobagem, né? Daí sua teoria do criminoso nato, caracterizado por estigmas anatômicas, fisiológicas e patológicas. Então, o Lombroso, ele falava assim, ah, aquele cara ali, ó, ele tem um nariz muito grande, ele tem tendência a ser um homicida. Aquele outro é orelhudo, ele tem tendência a ser um estuprador. E aquele? Ah, aquele é baixinho, ele vai ser ladrão. Ah, lógico que não são essas características aí. Eu tô chutando aqui, mas é basicamente esse estudo que ele fazia. Obviamente que isso aí não tem nada a ver, né? Você tem aí desde bandidos muito feios até bandidos muito bonitos, né? E você tem bandidos mal vestidos e em Brasília você tem muitos bandidos bem vestidos, certo? Pois bem, isso aí é aquele negócio que eu falei do corintiano. Virei falar, o cara é ladrão porque ele é corintiano. Não. Pode ser corintiano, pode ser cruzeirense, ele pode ser é, gremista. Igual eu falei, eu só não é São Paulino. Tá? Muito bem. Para encerrar, né, vocês, quando entrarem na Cadepol, concluírem seus cursos e forem lotados, vocês serão peritos criminais oficiais. São aqueles que detêm a investidura do cargo de perito criminal devidamente concursado e nomeado. Então, o perito criminal oficial, ele, antes de tudo, tem que ser concursado. Segundo de tudo, ele tem que ser nomeado. Tá? Então, não existe perito oficial que não seja concursado. Tá? Muito cuidado aí, que existem cursos, que aparece com o nome aí de investigação forense e perícia criminal. Tudo bem, vai lá, faz o curso, você vai ser, no final das contas, um tecnólogo, mas você não vai ser um perito oficial. Você pode ser um perito criminal? Sim. Tem um cara nomeado aí para auxiliar um advogado como assistente técnico, certo? Você é um perito, você tem uma perícia em alguma coisa, mas não é oficial. Inclusive, o nosso cargo é perito criminal, perito oficial de natureza criminal, tá? E você tem que ser nomeado. Depois que você passar no concurso, tem que sair seu nomezinho no Diário Oficial falando, ó, você, fulano de tal, vai lá trabalhar em Araxá com o Marcelo Tomanique, com o Gustavo, com o Alisson, com o Alexandre, com a Viviane e com o Rafael. E ninguém vai sair de lá, tá? Achar é muito bom. E o perito criminal ad hoc? Ad hoc é uma expressão em latim que significa para aquilo, né? É o que eu falei com vocês. É aquele que detém ou não um cargo público diverso. Ele não é concursado para perito, porém é designado para exercer, para um determinado caso, as funções do perito criminal. A gente vai ver futuramente aí, mais no final do curso, as questões legais, né? Quando a pessoa pode ser nomeada para isso. Mas existem em Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Obviamente que não tem peritos em todos, tá? Muitas vezes o delegado precisa de um parecer técnico-científico sobre alguma coisa. E o perito está lá longe. Onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem cidades que ficam a 120 quilômetros de onde a gente está. Mesmo que a gente saia na hora, vai demorar 3 horas de viagem para chegar lá. Tá? As nossas estradas são muito movimentadas. Aqui o delegado precisa daquilo urgentemente. Ele precisa lavrar um flagrante ali. É muito comum isso acontecer no caso de droga. Ele nomeia um farmacêutico. Falou, farmacêutico, vem cá. Você quer droga? É. Então escreve aqui para mim que é droga. Faz um documento aí, um laudo pericial. Assina aí, e pronto, acabou. Certo? Aquilo lá provisoriamente funciona para o delegado lavrar o flagrante até ser feita uma perícia definitiva pela Polícia Civil. Tá? Já faz bastante tempo, apesar de Minas Gerais ter poucos peritos em muitos municípios, pelo menos na minha região, já faz bastante tempo que eu não vejo peritos ad hoc. Tá? Chegamos ao final da nossa primeira aula. Tá? Então aqui a gente fechou essa primeira parte de introdução à criminalística, onde a gente fala das definições, objetivos da criminalística, e nas próximas aulas a gente vai começar a falar sobre as provas, sobre as classificações de locais, né, sobre os métodos e também da parte legal. Tá? A parte legal eu vou deixar para o final porque é a parte mais chata. Eu tenho que estudar mais que esse negócio de direito, assim, a cabeça não funciona bem. Então eu tenho que estar assim afiadinho para não falar besteira para vocês. Tá? Agradeço aí a vocês por terem prestigiado com sua valiosa audiência esse meu vídeo. Espero ter sido útil para vocês. Não esqueçam de
curtir o meu vídeo, compartilhar com o seu amiguinho, com as pessoas que você gosta. Se você não gostou, vire meu hater, dá uma descurtida aí, comenta xingando para dar engajamento, tá bom? E a gente volta na próxima aula. Daqui para frente, é opcional vocês verem o vídeo ou não, eu vou falar para vocês sobre o nosso abrigo de animais, que é o objetivo deste canal estar funcionando. Então tenham todos aí uma semana feliz, tá? E voltamos em breve com a nossa aula número 2. Tchau para vocês. Eu espero que esse canal esteja sendo útil, esteja te ajudando a conquistar o seu objetivo de conseguir uma aprovação na universidade ou em um concurso público. E eu venho agora também pedir a sua ajuda, tá? Venho pedir a sua ajuda curtindo o nosso vídeo, compartilhando, inscrevendo no canal, produzindo engajamento no nosso canal, para que a gente consiga monetizar esse canal e arrecadar fundos para a manutenção de um abrigo de animais abandonados que é mantido por mim e minha esposa. Esse abrigo se chama Almial, fica na cidade de Betim e atualmente nós cuidamos de 17 animais. Aí você tem uma foto da minha esposa com alguns dos nossos cachorros. E os animais eles são abandonados principalmente porque estão idosos ou geram despesas veterinárias. No caso do cachorro que está aí no colo dela, o Boris, ele é um cachorro de raça, acreditamos seja um American Bully, certo? E ele foi abandonado na rodovia que liga Belo Horizonte a Araxá, justamente por ser idoso. Ele é idoso, tem problemas de pele, de articulação, gera despesas veterinárias e para pessoas que eu não sei nem dizer o que são, se torna um cachorro indesejável. Todos os nossos animais chegaram aqui com uma história de sofrimento. O Bigode, por exemplo, chegou com obstrução urinária. Foi colocado na rua. A despesa dele ficou em R$7.000. O Hulk é um gato que sofreu fratura. Também não ficou com uma despesa pequena. São procedimentos caros, certo? E a Belinha, por exemplo, foi atropelada. Também gerou despesa para que ela pudesse ter a sua patinha engessada, tomou um banho também e agora está aí feliz. Nem todos os animais que estão aqui são abandonados, mas todos têm história de sofrimento. O Zeus, por exemplo, esse pitbullzinho desnutrido que vocês estão vendo na foto, foi resgatado de um acidente pelo corpo de bombeiros junto com o irmãozinho dele. Ele foi resgatado de um veículo que estava numa ribanceira de praticamente 10 metros de profundidade. Infelizmente, os ocupantes do carro faleceram. Ele ficou comigo 3 dias na delegacia onde eu trabalho e ninguém apareceu para reclamar os animaizinhos. Eles vieram parar aqui em casa, então também hoje estão saudáveis, felizes e contentes. As despesas de um abrigo de animais, elas são altas. A gente tem alimentação, a gente tem higiene, a gente tem veterinário, controle de pulgas. Não basta só colocar os animais da rua para dentro. Né? Fazendo isso, você está trazendo a rua para dentro da sua casa. Então peço para vocês mais uma vez sua colaboração, engajando com nossos vídeos, frequentando o nosso canal, para que o YouTube consiga, né, aprovar nosso canal para monetização e gerar esses fundos. Caso você queira e possa, principalmente, fazer uma doação, essa é a nossa chave Pix. Vai cair em uma conta do PicPay no meu nome, porque eu não posso ter CNPJ por ser policial, mas uma conta exclusiva para o abrigo. Peço a você que não abandone o seu animal. Tá? E se você estiver pensando em ter um animal, pense na responsabilidade e pense principalmente também em adotar um animal. Existem vários animais aí que estão à procura de um lar. Ok? Grande abraço, volte sempre aqui. Nós sempre teremos conteúdos para ajudar você a conquistar seus objetivos. Tchau!